Olá, candidato, tudo bem? Sou Leandro Fajan e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai estar fazendo aqui no site para estar passando algumas dicas e orientações para os candidatos da Polícia Militar sobre as várias etapas que vocês vão ter que enfrentar até chegar no final, até chegar à tão sonhada posse lá, tá? Então, como você já deve saber, o concurso da Polícia Militar, pessoal, ele não é como a maioria dos concursos públicos, né, que geralmente é composto por uma única etapa. Vai lá, faz a prova, se ficar dentro do número de vagas, né, se pegar uma classificação legal, assina a posse e o cargo é seu. Então, na Polícia Militar é diferente, tá, pessoal? Então, a prova, ela é só a primeira das etapas. Então, você sendo aprovado e pegando uma boa classificação, isso só vai garantir que você tenha o direito, né, vamos dizer assim, de participar das outras etapas ali do processo seletivo, tá? E aí você precisa ser aprovado em todas essas etapas para chegar até o final e aí sim vai estar assinando posse. Então, para você entender, Polícia Militar, quais são essas etapas depois da prova de escolaridade? São 5 etapas ao todo. Teste físico, exame médico, exame psicológico, investigação social e análise de documentos, tá? Esse primeiro vídeo a gente vai estar abordando o que vai ser feito e vai estar passando algumas dicas referente ao teste físico, que já é a próxima etapa. Passando pela prova, a primeira etapa que vocês vão estar realizando é o teste físico, tá? Então vamos lá, o teste físico na Polícia Militar, de um edital para o outro, ele pode ter algumas diferenças. Isso tanto na pontuação como nos exercícios que eles vão estar aplicando no dia. Eu vou estar tomando por base o concurso agora de 2017, que vai estar correndo, né, em 2017, mas se isso tiver alguma mudança de um edital para o outro, é muito simples. O que eu vou estar explicando para vocês, eu tenho certeza que você vai conseguir estar verificando no edital atual e acertando tudo isso, tudo bem? Primeira coisa que você precisa entender. Teste físico, pessoal, ele é eliminatório. Se você não atingir o resultado mínimo, você é reprovado, você está fora do concurso, independente da classificação que você tenha, tudo bem? Então você tem que chegar lá pronto para fazer pelo menos um mínimo que é exigido. Só que um outro detalhe que muita gente não sabe é que o mínimo exigido no TAF não é um mínimo de cada pontuação. Só para vocês entenderem, a gente vai mostrar uma tabelinha aqui do lado, que é a tabela de pontuação do teste físico. Então aqui tem todos os exercícios, flexão, abdominal, tiro de 50 metros, corrida de 12 minutos. Cada exercício tem uma pontuação mínima que você tem que atingir. Por exemplo, flexão de braço, esse seria o mínimo para você fazer 10 pontos. Se você não conseguir fazer essa quantidade mínima de flexão, você já reprova na hora, você nem passa para o próximo teste, tá? Porém, você atingir somente um mínimo também não vai funcionar. Por quê? Só para você entender, se você fizer um mínimo na flexão, na abdominal, no tiro de 50 metros e na corrida de 12 minutos, você somando todos esses exercícios, você chegou no final com 40 pontos. Porém, para você conseguir ser aprovado e passar para a próxima etapa, que seria o exame médico, você precisa atingir 201 pontos, acima da metade da pontuação máxima, tá? Então, no final, você ainda estaria reprovado, tá? Então, o que você precisa entender? Primeiro lugar, você não pode zerar em nenhum exercício, tá? Em nenhum. Não adianta você fazer 100 pontos na flexão, 100 pontos no abdominal, 100 pontos no tiro de 50 metros. Nesse caso, você já teria 300 pontos, já passou da média para ser aprovado, que seria 201. Porém, se na corrida de 12 minutos você ainda assim não atingir a pontuação mínima, mesmo assim você vai ser reprovado, tudo bem? Então, para reprovar no teste físico, basicamente, 2 motivos. O primeiro, não atingir a pontuação mínima em qualquer um dos exercícios, independente da sua pontuação até ali. Se você não atingir a pontuação mínima, você está fora. Ou, o segundo caso que você pode reprovar é na soma de todos os pontos que você fez durante o teste, você não conseguir atingir o mínimo de 201 pontos. Qualquer um desses dois exemplos que eu passei para vocês, se qualquer um deles acontecer, você vai reprovar e você não vai seguir adiante. Então, o que você precisa? Não zerar em nenhum exercício e conseguir, em média, tá, pessoal? Vamos falar aqui, em média, 50 pontos em cada um deles. Um pouquinho mais que você vai precisar por causa dos 201 pontos, tá? Mas, na média, 50 pontos em cada exercício. O que geralmente, pessoal, todo mundo sabe que acontece no teste físico é o que é os exercícios, como que é feito uma flexão, como que é feito o abdominal, que é o tipo remador. Isso daí todo mundo sabe, isso daí o cara vai numa academia, o instrutor vai preparar, vai treinar, enfim. Aonde o candidato se embanana, aonde geralmente ele acaba entrando ali numa desorganização total, ele não consegue realmente ter uma preparação legal, é na hora de calcular a pontuação que ele precisa fazer no dia.
ele vai treinando sem determinar uma meta, sabe? Geralmente ele olha a pontuação mínima e ele vai treinando baseado naquilo. Chega no dia, ele não sabe, não tem a menor ideia de quantas flexões ele precisa realmente fazer, quantos abdominais ele realmente precisa fazer. Ele não leva uma tabela dessa no dia para vir anotando, para fazer essas continhas. Então, quando chega no final, às vezes ele não atinge a pontuação e reprova, tá? É isso que a gente vai estar abordando aqui. Como que você vai estar se organizando para que você consiga ter um treino legal, um treino bacana, para que no dia do seu exame você consiga atingir tudo isso e consiga ser aprovado, tá? Então o que eu acho legal é o quê? A gente vai tomar por base a média de 50 pontos, mas eu vou dar um exemplo. Digamos que na flexão você consegue ter um resultado bacana, tá? Então na flexão você está conseguindo fazer, por exemplo, 100 pontos. Nesse caso, se você for ruim na corrida, um compensa o outro. Então você pode, por exemplo, fazer 10 pontos na corrida de 12 minutos e 100 pontos aqui, somando os dois você já tem 110. Se os dois exercícios do meio você manter a média, você também está aprovado. Isso, pessoal, essas contas, essa tabelinha, quem tem que fazer é você. Você tem que ver quais desses exercícios você consegue atingir uma pontuação mais alta, com tranquilidade, com facilidade, e aí sim, quais exercícios que você vai poder atingir uma pontuação mais baixa e mesmo assim ultrapassar ali a meta de 201 pontos, tá? Com isso, tudo anotado, a partir essa seria uma pontuação mínima, tá, pessoal? A gente está falando aqui de uma pontuação mínima para você conseguir ser aprovado. Isso é o mínimo que você tem que fazer no dia. A partir daí, o que eu recomendo é que você consiga, durante esse seu treino, passar pelo menos 10 pontos ou até 20 pontos acima dessa conta que você fez. Por exemplo, se na corrida de 12 minutos você está conseguindo fazer hoje um mínimo que seria de 10 pontos, tudo bem. Então, o ideal é que até a data do seu teste físico você esteja conseguindo pelo menos 30 pontos. Tá? Essa é a sua meta para o dia do seu TAF. E aí por diante, a mesma coisa para o tiro de 50 metros, a mesma coisa para o abdominal e a mesma coisa para a flexão. Por que isso, pessoal? Se você seguir mais ou menos nessa linha, uma média de 20 pontos a mais em cada um dos exercícios, significa que você estaria chegando no teste físico pelo menos 80 pontos acima do mínimo exigido. Se tiver algum problema, se você de repente não conseguir fazer todas as flexões, ou que é muito comum, às vezes você faz uma ou duas flexões, que o instrutor no dia considerou que não foi totalmente certa, vamos dizer assim. Eles não explicam muito bem, mas quem já fez outros concursos sabe exatamente do que eu estou falando. Ele faz 20 flexões, 25 flexões, e o instrutor fala que ele contou 19, porque nem todas foram feitas corretamente. Geralmente ele não te dá muito detalhe, mas ele só diz isso, olha, corretamente você fez 19, então você sempre vai perder alguns pontos, seja na flexão, seja no abdominal, enfim. Então, por isso que é ideal você chegar lá sempre com folga, sempre pronto para fazer uma margem acima do mínimo, porque se tiver algum problema, mesmo assim, você vai conseguir um mínimo de 201. Então, nunca treine para chegar no dia do TAF com o mínimo. Você sempre tem que chegar lá preparado para fazer acima disso. Esse é o ponto de partida, tá? Enquanto você não estiver fazendo pelo menos uns 280 pontos, você não está pronto para o TAF. Pega mais pesado, treina todo dia, conversa com o seu instrutor na sua academia, seja lá com quem for, tem que pegar pesado. Não adianta isso de falar, mas eu não posso treinar todo dia porque senão vai acontecer. Se você não treinar, você não vai passar. Tá? Então conversa com quem estiver fazendo essa preparação para você, um profissional que realmente tem essa experiência, explica isso para ele, porque você precisa chegar no seu teste físico com folga, não treine para o mínimo. A maioria dos reprovados no teste físico é por causa disso, pessoal. Eles prepararam para fazer o mínimo, chegou no dia, qualquer imprevisto que acontece, ele fecha abaixo, faz 190 pontos, 180 pontos. No dia do seu teste físico você vai ver isso. Vai ver muito disso. O candidato reclamando porque não conseguiu ser aprovado por pouquinhos pontos que ficou faltando. Porque ele chegou lá muito em cima do mínimo que era exigido. Realmente não teve essa preocupação em dar aquele gás realmente no treino para atingir uma meta maior. Então a dica que a gente passa para o pessoal aqui é basicamente isso. Como é feito os exercícios, a flexão, o abdominal, a forma correta. Isso daí a gente não aborda aqui, pessoal. Por quê? Acredito que isso daí, se você ainda não sabe,
você consegue ver pelo próprio site da Polícia Militar, tá? A própria Polícia Militar tem um canal no YouTube, eu vou deixar o canal aqui embaixo no vídeo para vocês. Então, nesse canal do YouTube, ela disponibilizou um vídeo feito dentro da própria Escola de Educação Física da PM, onde ela mostra todos esses exercícios, como eles são feitos, eles passam algumas dicas para você conseguir treinar em casa, para você conseguir se preparar. Então, eu acredito que isso, na verdade, não é o grande problema do teste físico. O maior problema do teste físico é o candidato se organizar para conseguir fazer esse preparo da forma correta. Todo mundo treina voltado para o mínimo. Chega no dia, tem algum problema e fica abaixo disso. Esse é o grande problema. Então é essa dica que a gente deixa aqui. Se você acessar o canal da PM lá no YouTube e não conseguir achar o vídeo específico que fala sobre o teste físico, não tem problema. Eu vou deixar aqui agora também para vocês o link do YouTube direto para esse vídeo do teste físico. É só você anotar agora mesmo aí, já acessar lá no YouTube e assistir. Você vai ver quais são os exercícios, como eles são feitos, a polícia vai estar passando várias dicas para vocês e aí sim você começa esse preparo, tá? Mas o principal é isso, pessoal. Se organiza, imprime a tabela. Só para vocês terem uma ideia, o que vocês vão precisar no dia do teste físico? Primeiro, ou o atestado médico, que vocês precisam ir direto no médico, fazendo uma série de exames, ou se você não quiser ir até o médico pegar esse atestado, a Polícia Militar ela aceita uma declaração, onde você mesmo declara que você tem capacidade, condições e tudo mais para fazer esse exercício. Essa declaração você pode imprimir direto no nosso site, tá? Se você clicar aqui no menu e clicar na opção Materiais, é só você clicar agora aqui no logo da Polícia Militar e você vai direto para a página com todos os materiais daquele concurso, tá? Edital, a tabela de pontuação do teste físico, a declaração para que você possa participar do teste físico. Aí é só você imprimir. Imprima a declaração para que você entregue no dia e possa fazer o exame e, além disso, imprime a tabela de pontuação. Isso é muito importante, porque no dia você fez a flexão, terminou, já pergunta para o instrutor, quantas eu consegui fazer? Ele vai estar te falando, olha, você fez 19, você fez 22. Você vai nessa tabela na hora, vê quantos pontos que isso te passa e anota. Porque quando você chegar no último exercício, que é a corrida, você vai saber exatamente quantos pontos você precisa para fechar e conseguir ser aprovado. Ali é tudo ou nada, é onde você sabe que se você realmente pode correr tranquilo, simplesmente para fazer o mínimo de 10 pontos, porque você já vai passar daqueles 201, ou se você precisa realmente ter um empenho, dar um gás legal, para conseguir atingir 30, 40, 50 pontos, ou o que falta, para que você consiga ser aprovado. Ali vale a pena você fazer o máximo que você puder para garantir a sua aprovação. Tá legal, pessoal? Então é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp ou participar do nosso fórum. E o que eu peço para você que vai fazer o teste físico, dá o seu retorno depois. Fez o teste físico, viu como é que foi no dia? Entra aqui no site, vai aqui no menu, clica na opção fórum e manda sua mensagem, fala como é que foi no dia, se teve muitos candidatos que reprovaram, o maior motivo de reprovação na média do pessoal. Isso vai ajudar muito os candidatos que estão na mesma situação que a sua, porque depois de você, outras pessoas vão ter que se preparar, vão ter que estar realmente ali correndo atrás disso para fazer o teste físico. Então você dá esse retorno aqui no site, eu tenho certeza que vai estar ajudando e muito aí os outros candidatos que vão estar passando por isso ainda, tudo bem? Muito obrigado, boa sorte e a gente se vê no próximo vídeo.